Olá, eu sou a Metoyan e estamos aqui para mais um vídeo neste canal de leituras virtuais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou feliz com a sua presença aqui comigo mais uma vez. Vamos para esse tema. Eu sei que é um tema que as pessoas às vezes solicitam ou precisam, que é uma resposta sobre como sair de uma situação difícil, tá? Lembrando aqui, gente, esse tema ele é geral, no sentido de que você pode pensar numa situação familiar, numa situação financeira, numa situação amorosa, numa situação social, numa situação profissional, entende? Então, assim, não se apegue a pensar apenas no amoroso, ou pensar apenas, né? Às vezes um desafio interno que você tem consigo mesmo, alguma coisa que você precisa vencer em si, também pode pensar. A questão é, se tem uma situação que você considera difícil de sair, você não sabe a resposta, eu pretendo aqui te dar uma resposta sobre como você pode sair dessa situação. Tá bom? E aí vamos lá, para os avisos. Muito importante, escolher a pedra é muito importante, de verdade, gente. Então, conecte com a sua intuição, sinta a pedra que você tem que escolher. Muitas vezes é a pedra que chama o seu olhar, ou você sente, ou você fecha os olhos e você visualiza, ou então vem de repente com uma vozinha no seu ouvido, ou você só escolhe de forma muito num ímpeto. É assim, cada pessoa se conecta com a sua intuição de uma forma, então preste atenção na sua. E veja qual é a pedra. Porque, gente, é possível escolher a pedra errada. Assim como, às vezes, sua mensagem está em mais de uma pedra. Assim como em uma pequena parcela, às vezes acontece de no vídeo não ter uma mensagem para você. Isso pode acontecer, tá? Mas, no geral, acredito bastante que se você está aqui, tem alguma coisa que você precisa neste vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Escolha a pedrinha número 1. Pedrinha marrom. Ou a pedrinha número 2, pedrinha amarela. Ou a pedrinha número 3, pedrinha laranja. Veja qual chama você, escolha com muita calma e lembre-se, leituras virtuais, elas falam de forma geral, pegue para você apenas o que fizer sentido, veja se o cerne da mensagem conversa com a sua situação. Porque às vezes tem uma ou outra frase que não vai bater, gente, porque vai bater com outra pessoa que está assistindo aquela pedrinha, tá? Da mesma forma, se você tiver um problema que é realmente muito delicado e precisar de uma consulta particular, eu faço pacotes de perguntas, é só acessar aqui embaixo meu WhatsApp para entrar em contato, tá bom? É isso, vamos lá então começar pela pedrinha marrom. Começou os pigarros. E é isso, gente. Olá, pedrinha marrom, tudo bem? Como você está? Imagino que se você está nesse vídeo, você deve estar com o coraçãozinho apertado. E eu espero poder pegar na sua mão e te guiar, tá, gente? Da melhor forma possível, seja qual for a sua situação. Espero conseguir respostas para sua mente, respostas para suas emoções, para que você possa conseguir ter mais paz na hora de decidir como agir frente a essa situação. Então vamos lá, como sair dessa situação difícil? Mentalize, se conecte com a espiritualidade e vamos descobrir juntos como sair dessa situação difícil.
Enamorados, Pagem de Ouros, 3 de Paus. Vamos lá, gente. A primeira coisa que me vem aqui é que essa situação difícil me parece que talvez possa envolver outras pessoas. Porque a carta dos enamorados com o 3 de Paus me faz sentir um pouco isso. Aqui é a carta negativa, aqui é a positiva e aqui a neutra, tá? Namorados, Pagem de Ouros e 3 de Paus. Então, assim, aqui me parece muito que você fica olhando para uma decisão que você precisa tomar, mas que você não toma. Como se você ficasse contemplando ela. Como se você ficasse muito mais conjecturando, ou seja, sabe, se criando dentro de você perspectivas, possibilidades daquilo dar certo, daquilo dar errado, se aquilo faz sentido com quem você é, se não faz. Em vez de simplesmente falar assim, eu vou tomar uma decisão e vou investir nesta decisão. Porque o Pagem de Ouros me fala que a resposta para sair dessa sua situação é simplesmente começar de uma forma concreta, por algum lugar. Porque possibilidades existem. Aqui tem o 3 de Paus. O 3 de Paus me fala que você tem oportunidades. Mas que você tem que começar de algum lugar. Que você não pode ficar contemplando as possibilidades. Não pode. Porque enquanto você contempla as possibilidades, elas vão passando na sua frente só. E nenhuma delas você agarra. Então imagina que você está caçando borboletas. E aí você vê várias borboletas e você fica pensando, caramba, essa é bonita, essa é interessante, essa aqui, qual eu escolho? E você fica olhando todas elas, mas você não planeja qual é o método que você vai usar para capturar a borboleta. Você não toma a atitude de capturar uma borboleta. Você não sai nem talvez do lugar de escolher. E, gente, você precisa escolher. Aqui existe muito forte a questão de você, talvez suas emoções, suas vontades ficam brigando. Talvez você seja uma pessoa muito intensa. E aí, muita coisa talvez te interesse, ou muita coisa talvez seja instigante para você. Mas você tem a dificuldade de olhar para uma situação e falar assim, tá bom, muita coisa boa, mas qual que é mais viável? Você parece como se você não conseguisse olhar desta forma. E aqui me fala que você precisa olhar dessa forma. Precisa olhar para o que é viável. E aqui ninguém tá falando, gente, para você não escolher uma coisa que te dê vontade. Porque o 3 de Paus me fala de você ver o que é viável e conciliar com algo que te inspire, te dê vontade de começar, que te dê vontade de investir, de fazer, de se empenhar por aquilo. Nem que seja de pouquinho em pouquinho, porque o Pagem, gente, não me fala aqui que essa situação que você está vivendo, ela se resolve assim. Aliás, desculpa que balançou tudo aqui. Mas, mesmo que ela não se resolva assim, ela se resolve em um prazo
um pouquinho demorado, tá? Não vou florear para você, mas se você fizer, ela melhora. Essa situação tem melhora, essa situação tem resolução, essa situação tem potencial, tem possibilidades. Existe como você superar isso aqui, gente, e ir para um lugar melhor. Você vê essa pessoa, ela tá admirando uma coisa, um lugar onde ela chegou, ela tá, sabe? Aqui eu vejo dessa forma essa carta, na disposição e considerando a pergunta. A pessoa tá num lugar onde ela está contemplando. E você pode chegar nesse lugar, onde você contempla o que você conseguiu. Ainda que talvez possa ser aos pouquinhos, tá, gente? Porque o Pajem de Ouros me fala que é aos pouquinhos. E aqui muitas pessoas podem estar com... aqui me parece muita dificuldade profissional, tá? De talvez decidir a profissão, ou se larga uma profissão, um emprego e vai para o outro. Ou então você tá num... Pode ser também casamento, aí você se perguntar, será que devo, talvez, me separar? Ou, sabe, assim... Aqui tem essa energia de que você pode estar naquela berlinda mesmo, sabe? Se eu fico com essa opção ou se eu vou para aquela. Porque você vê os potenciais, né? Não é nem como se você tivesse, assim, sem perspectivas, você vê. Aqui tem essa energia de que você consegue ver o que dá para fazer. Mas que você não está conseguindo fazer, porque você não consegue sair da etapa de planejamento, de decisão, que você planeja. Quando a gente está planejando algo, também uma etapa de decisões, né, importantes. Você precisa passar essa etapa, gente. Não tem jeito. Tira esse band-aid, sabe? Elenca os potenciais das coisas que você quer, escolhe um e vai. Porque quanto mais tempo você está aqui, menos tempo você está fazendo. E mais demora. Então, olhe de forma prática para a situação. Se é questão financeira, questão profissional, senta, vê os prós e os contras da situação, vê o que você tem guardado de dinheiro, vê quem que pode te servir de apoio, como é que faz, e o que dali parece que tem mais potencial. Olha os seus potenciais, o que te instiga, porque aqui também tá me falando de ver o que faz sentido para você, tá, gente? Não é só para ver a questão, tipo, isso aqui funciona, sei lá, o retorno financeiro isso aqui é muito bom, eu vou escolher isso aqui então. Não. Aqui tá falando, concilie o que é viável, ou seja, o que não é fantasioso, uma coisa que é mirabolante, é uma coisa que você vê que tem perspectivas e que existe potencial de retorno. Mas de uma forma que você que tenha também perspectiva para você, ou seja, que te alimente, que você tenha vontade, que você queira fazer. Tá? Porque não adianta você só escolher pela praticidade, tá, gente? Aqui tá muito claro para mim. Você precisa escolher também pelo que te move. E aí, por exemplo, se forem outras questões, questão amorosa, questão de amigo, essa amizade é um problema para mim, ou então essa pessoa, eu não sei, sabe essa situação, você pense assim, o que eu estou recebendo dessa situação e o que eu estou dando para essa situação. Né? Anote, pense os prós e contras e tome uma decisão. Você precisa. E precisa pensar de uma forma mais prática, mais acertada, menos num pano de contemplar, de só ver e imaginar. Você precisa pegar a redinha precisa ir lá, saber qual o tamanho da redinha que é boa para a borboleta, olhar para a borboleta e decidir qual é a borboleta, depois pegar essa redinha, pensar em alternativas de como fazer isso para não machucar a borboleta e depois você capturar a borboleta. Veja que tem várias etapas aí e você precisa ter calma. Página de Ouros também me fala de você fazer as coisas com calma, sabendo muito bem para onde você está indo, tá bom? É essa a tiragem da pedrinha número 1. Agradeço muito sua presença. Se você gostou, por favor, me deixe o like. É o jeito de você demonstrar que você gostou da mensagem.
É a forma como você consegue me ajudar aqui na plataforma. E isso, saiba, você me ajuda muito. Só de deixar o seu like, ou então se inscrever, ou compartilhar com alguém, salvar o vídeo, deixar um comentário, tudo isso me ajuda muito. Então me conte, o que você achou da tiragem? Que pergunta que você gostaria de ver aqui? Aguardo você. Pedrinha número 2. Vamos lá? Olá, pedrinha número 2. Vamos ver a sua tiragem e como sair dessa situação difícil, complicada que você está passando. Sei que nessas... Nossa! As cartas deram um mortal carpado aqui, deixa eu só ver. Tá. Vamos ver como é que vai ser essa situação entre vocês. Entre vocês, olha, entre você e a situação, tá? Mas como que vai ficar essa situação? Se você segue esses conselhos também. Vamos ver. Mentalize a sua situação pra gente descobrir como sair dela. Qual é o aconselhamento? Como que sai disso? Quais ações, né, tem que tomar? A gente vai descobrir aqui. Vou te contar. Então, vamos lá. Mentalize muito bem. Lembrando, gente, uma tiragem geral. Então, pegue o que fizer sentido para você. Negativo, 9 de copas. Positivo, 2 de paus. Rainha de ouros no centro da tiragem. Bom, gente. Aqui a mensagem, ela é meio... talvez um pouquinho dura, em alguns sentidos. Mas eu sinto que aqui na tiragem tá falando um pouco sobre zona de conforto. Talvez hoje você não consiga ver como sair dessa situação porque você está na zona de conforto. Porque o lugar onde você está, a rainha de ouros com 9 de copas aqui no negativo, pode me falar de uma situação que por mais que você esteja infeliz com ela, por mais que ela te traga alguma agonia, algum nervoso, alguma coisa, ou preocupações práticas, assim, rotineiras, traga algum tipo de questão para você, talvez você possa ficar, às vezes, aborrecido ou aborrecida, se sentir meio insatisfeito mesmo, sabe? No fundo, assim, com a situação. Mas ela te traz, em algum sentido, e provavelmente um sentido mais tangível, tá, gente? Ela traz um certo conforto. Então, aqui tem muito uma sensação de um emprego que você está, mas aí você não gosta talvez de fazer, mas financeiramente vale a pena. E aí você fica. Aqui também pode ser um relacionamento onde você não está também satisfeito, de repente você não tem mais prazer naquele relacionamento, nem carnal, às vezes também não tem prazer emocional, mas te dá uma segurança. Você sabe assim, bom, eu tenho essa pessoa para contar. E aí você fica. Ou então, pode ser uma amizade de alguém, ou então alguém da família com quem você tem contato, e aí aquela pessoa,
é difícil às vezes, pode ser uma pessoa meio excessivamente zelosa, que fica ali muito em cima de você. Pode ser às vezes alguém que, sabe, alguém mais, não vou dizer grudento, mas alguém que meio suga suas energias, assim, sabe, fica realmente muito disponível para você, ou então uma pessoa quer muito saber de você, ou então quer muito cuidado da sua parte com ela, sabe? Aquela pessoa que demanda de você muito, muito cuidado. E aí, apesar de isso te incomodar, você fica porque talvez você pense que essa pessoa, ela. Você deve algo a ela, sabe? Você meio que tá. Você sente que você precisa cuidar, é um compromisso que você tem que ter. Você faz pelo comprometimento que você deu para essa pessoa e não porque isso é algo que também cuida de você, algo que também é bom para você. Então, às vezes, você pode ter uma mãe muito. Aquela pessoa extremamente autoprotetora. Ou então você pode ter um amigo que fica pedindo atenção demais. Ou você pode ter um ficante que também é assim. Então, e apesar da pessoa poder não te cuidar de volta, você sente que você é responsável e tem que cuidar dessa pessoa, por exemplo. Então, gente, sabe, são essas situações que eu vejo aqui. Aqui também pode ser questão de saúde. Você precisa, você está numa situação de saúde complicada, e aí o que você faz é que você não consegue, apesar de você saber que dói, por exemplo, você sente dor, ou você sente algum desconforto, porque o 9 de copas pode me falar de desconfortos físicos ou coisa assim, ou até mentais às vezes. Mas aí você, apesar de sentir isso, por outro lado, é muito. Dá uma certa conforto você não se dispor a fazer o tratamento. Porque o tratamento exige tempo, exige um cuidado, exige uma manutenção, exige que você faça. Então você prefere ficar às vezes ou com dor, ou você prefere às vezes ficar meio desconfortável do que investir num tratamento. Isso é uma zona de conforto, tá, gente? Tudo isso que eu falei é zona de conforto. Porque apesar daquilo ser desconfortável em certo nível, você prefere o mínimo de conforto que aquilo te dá. Porque você não quer arriscar ver o que aconteceria de diferente se você tomasse uma opção diferente do que você faz hoje. Porque o 2 de paus, gente, aqui no positivo me fala, você precisa tomar uma atitude diferente. O que você está fazendo neste momento, a forma como você está lidando, não é o ideal. E aqui, gente, pode ter influência de pessoas, tá? Aqui, uma rainha de ouros pode me falar de outras pessoas que você pode, às vezes, depender financeiramente delas, ou você pode ter uma situação assim, sabe? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, um chefe, uma chefe, um pai, uma mãe, um amigo, um namorado, um marido, ou uma esposa, uma namorada, enfim, um ficante. Sabe, tanto faz, gente, mas aqui pode ter uma pessoa que pode, inclusive, alimentar essa situação, sabe, em você. De alguma forma. E aqui tá me falando muito forte de que você precisa não continuar fazendo o que você está fazendo hoje. Que a rainha de ouros aqui no centro me fala também de você sendo uma peça-chave para se você olhar para um outro lado, se você, né, parar de ficar olhando só assim para frente, do jeito como as coisas já estão, engessado, sabe? Quero seguir esse caminho, acabou. Se você olhar para o lado, ou seja, para outras opções, para outras potencialidades, para outros jeitos de lidar com a situação, se você se permitir, você vai sair dessa situação. E vai sair bem, que a Rainha de Ouros me fala que você sai bem. Pode levar um tempo, tá, gente? Porque a Rainha de Ouros também me fala, e mesmo o 2 de paus me fala que pode ser uma coisa que você tem que investir em um certo tempo, você precisa pensar sobre isso, você precisa considerar os potenciais. Mas assim que você decide, provavelmente você começa a ver diferença. Quando você decide e começa a fazer, você vê diferença.
Mas você precisa se permitir olhar para um outro potencial. Porque aqui eu vejo como se você nem conseguisse olhar para o que pode ser diferente. É como se assim, não tem conversa. É isso aqui, eu vou seguir, tô seguindo isso aqui. E pra mim tá bom assim. Mas não dá, gente. Pra sair da situação que você tá, você precisa fazer diferente. E aqui também, gente, tem uma energia de que pode ser que tenham pessoas que até possam te ajudar, conversar com alguém da sua confiança também. Isso pode ser ajudar, tá? E aí conversar, por exemplo, se você vive essa situação de zona de conforto, que tem alguém ali que está na situação, você não procure, claro, essa pessoa. Procure uma pessoa externa. Que o 2 de paus me fala disso também. Uma pessoa de fora da situação e converse com ela. E uma pessoa que você sempre considerou que te cuidou, que te ajudou, que uma pessoa que te deu algum suporte. Isso pode te ajudar a abrir os horizontes. Essa pessoa conversando com ela, você pode, sabe, ver a situação de um outro ângulo. Que essa rainha de ouros pode me falar disso. Mas você tem que buscar a pessoa que já te ajudou, já deu, né? Então, por exemplo, se você tem uma mãe que sempre fez isso por você, mas assim, lembrando, tá, gente? Não busque a pessoa que eu falei aqui que te faz a manutenção dessa situação. Você vai ter que buscar uma pessoa de fora dessa situação, tá? Agora, se é uma situação que você tá sozinho, no tipo assim, aí você pode buscar um amigo, uma amiga, alguém de fora, né? Que aí tudo bem. Alguém que você confia e que já te deu auxílio, tá? Já te prestou cuidados de alguma forma. E aí você conversa com essa pessoa. Mas agora, por exemplo, como eu falei, você tá num relacionamento, ou você tem uma mãe que é complicada, um pai que é complicado, ou coisa assim, e essas pessoas, elas só ficam ajudando você a se manter na forma como você tá. Não é essa pessoa que você vai buscar pra conversar. É uma pessoa de fora dessa situação, tá bom? Então saiba, você precisa tomar uma decisão diferente do que você tem tomado até hoje, um posicionamento diferente. Porque se você continuar fazendo as mesmas coisas irão acontecer. Tá bom? É basicamente isso, gente, aqui. Então, se você gostou, peço que você dê o like, se inscreva no canal, curta esse vídeo. De verdade, gente, de coração, se vocês não têm noção do quanto isso me ajuda, né? E é a forma de vocês mostrarem que vocês estão gostando dos meus vídeos, que eles fazem sentido pra você. Qualquer coisa também deixa um comentário, salve o vídeo, mande para um amigo. Tudo isso me ajuda muito e eu agradeço de coração a cada pessoa que fizer isso por mim. Muito obrigada. Vamos lá, então, para a última pedrinha, pedrinha número 3. Olá, pedrinha número 3. Vamos lá fazer a sua tiragem aqui sobre como sair dessa situação, o que fazer, como fazer. Irei te guiar, te mostrar de que maneira te direcionar. Vamos ver. Mentalize. Pense direitinho na situação para que eu possa te guiar da melhor forma possível, seja qual for esse problema que agoniza aí o seu coração. Vamos lá. Lembre-se que é uma tiragem geral. Pegue o que fizer sentido para você. Rei de espadas no negativo. 5 de paus no positivo. Rei de paus na carta central. Bom,
Aqui me parece, gente, que vocês estão... Assim, é uma sensação forte que uma outra pessoa está sendo um problema pra você. Temos dois reis, um rei de espadas e um rei de paus. E temos o 5 de paus aqui no positivo. Essa situação aqui eu vejo realmente assim muito conflito, tá? Entre você e essa pessoa. A sensação que me deu aqui é como se tivesse não importa se é um relacionamento, não importa se é um trabalho, né, um emprego, não importa se é na família, se é num grupo de amigos, mas é como se duas pessoas que pensam de forma diferente e agem de forma diferente estivessem tentando ver quem é que sai bem, sabe, dessa situação. Aqui também pode ser brigas judiciais, tá, gente? Também dá pra ser... pode ser qualquer problema mesmo, né? Assim, olha, essa pessoa, esse rei de espadas, eu diria pra você que você precisa tomar cuidado com essa pessoa, tá? Ela saiu no negativo. E pra mim, isso é indicativo aqui de que esse rei de espadas, ele pode utilizar de alguns tipos de... sabe aquela pessoa que é extremamente calculista? Assim, não dá ponto sem nó? Isso aqui é o que me diz esse rei de espadas. É como se também ele não fosse esse rei de espadas agir de forma clara com você, talvez. Você pode estar tendo uma rixa com essa pessoa de uma forma meio sutil, tá? Como se você já suspeitasse, quem sabe, pode ser que você tenha uma suspeita, mas como se você não tivesse certeza. Inclusive, gente, aqui existe casos em que você tá tendo problemas num ambiente e você talvez não saiba que é uma pessoa. E aí aqui eu te confirmo que é porque tem uma pessoa que tá atrapalhando. E claro, existe caso, gente, aqui, né? Não descarto de você ser a pessoa que tá tentando atrapalhar outra pessoa, tá? Mas para a maioria dos casos, acredito que o rei de paus é você, o consulente. Mas analise, se você está tentando puxar o tapete de alguém, você está tentando fazer planos mirabolantes de como, né, você tira alguém de uma posição para talvez você tomá-la, ou você sair se sentindo maior ou melhor, talvez esse rei de espadas possa ser você, tá? Porque esse rei de paus aqui no centro da tiragem não me parece alguém que está interessado em tirar de uma outra pessoa a posição dela, ou que é uma pessoa que simplesmente está tentando fazer as coisas que ela tem que fazer. Às vezes tem que ser meio estratégico, às vezes tem que pensar adiante, tem que ser uma pessoa que tem uma visão ampla das coisas, tem que tomar atitudes, tem que se posicionar. Às vezes você pode ser um chefe, às vezes você pode ser um pai ou uma mãe de família, às vezes você pode ser a pessoa da relação que segura as pontas financeiramente, ou então é a pessoa que conduz o relacionamento mais, sabe? Ou então você, enfim, tá à frente de algum projeto pessoal e você que tem que resolver todos os pepinos que vão surgindo. Então, assim, aqui tem um. Se você é essa pessoa, então provavelmente você é o rei de paus mesmo.
Só que aí talvez você não saiba, você possa não perceber que tem alguém ativamente tentando atrapalhar. Esse rei de espadas me fala. Tem alguma pessoa que tá meio que sabotando a situação, sabe, gente? E você precisa tomar conhecimento disso. Às vezes, se você tá num relacionamento, pode ser a outra pessoa com que você se relaciona que tá sabotando um pouco, sabe? E eu digo. Aí, assim, gente, em alguns casos pode ser uma pessoa que faz isso sem notar. Mas eu diria que a maior parte das vezes a pessoa nota, tá? Que ela tá sabotando as coisas. Que ela tá dificultando as coisas. Porque rei de espadas aqui com rei de paus me fala provavelmente de alguém que, assim, é. Muitas vezes, a maior parte das vezes, vai estar consciente do que tá fazendo. Às vezes, se você tá, né, como eu falei, no emprego, ou você tá num círculo de amigos, você tá num projeto, você tá. Aqui tem uma energia de você ficar de orelha em pé. E, assim, não ter medo, tá, gente? Não ter medo, aqui é importante, de gerar conflito. O 5 de paus tá no positivo, gente. Essa carta, ela existe por um motivo. 5 de paus aqui com o rei de paus me fala, olha, se for necessário gerar conflito para resolver, gere. Porque o rei de paus, ele vai tentar resolver. Ele vai tomar uma atitude pra, tipo assim, tirar aquilo da frente e poder fazer o próximo passo. Então, se tiver que gerar conflito para resolver, não tenha medo de gerar esse conflito. Porque essa disposição aqui também pode me falar que você pode ser uma pessoa, às vezes, que pensa demais e aí acaba não, assim, fica pensando muito, fica se planejando muito sobre como eu faço para resolver essa situação. Ai, mas de que maneira eu falo? Como que eu chego, né? Qual que vai ser a melhor forma de abordar? E aí o que acontece? Enquanto isso, tá quebrando o pau lá. A situação tá fora do controle. Então, assim, tome o tempo para você pensar se agir e gerar esse conflito vai realmente trazer mais benefícios do que malefícios, e vá lá e faça. E aí faça aqui, gente, aqui tem uma energia muito forte de você se posicionar muito firmemente. Porque se tem realmente alguém sabotando, porque eu acredito que na maior parte dos casos tem, tá? Você precisa se mostrar uma pessoa que não está com receio dessa pessoa. Você precisa se mostrar que você está ali e você vai resolver, independente do que essa pessoa faça, você vai fazer o que é preciso ser feito. O que for necessário ser dito, o que for necessário ser executado, o que for necessário, você vai fazer. Aí aqui, gente, também, se for questões de saúde ou coisas assim, tem muito uma sensação pra mim de que você precisa lutar pelo que você precisa fazer. E que pode ter alguém que às vezes te atrapalha nessa, talvez num tratamento que você tem que fazer. Sabe? Sabe, por exemplo, uma pessoa que tá tentando emagrecer e tem um companheiro que come um monte de coisa que a pessoa gosta na frente dela? É esse tipo de coisa, sabe? Na questão da saúde. Ou então alguém que, por exemplo, tá numa situação difícil de saúde, não sabe a quem recorrer e tá talvez investindo em um médico que não é dos melhores. Aí tem que o quê? Ir em busca, gente, de um outro médico, de um outro tratamento, de uma outra potencial. Tem que. E aí gerar conflito é o quê? É você pegar e encerrar com esse médico. E falar, não, eu não tô sentindo que com você tem solução, sabe? Às vezes pode ser um tratamento, por exemplo, terapia ou coisa assim. Você tem que ver, analisar a situação e prestar atenção. Será que essa pessoa, dessa situação, porque tem uma outra pessoa provavelmente na situação, tá, gente? Na maior parte dos casos. Essa pessoa, ela tá mais me ajudando ou tá mais atrapalhando? E aí você analisa. Então, se é um tratamento médico, analisa se o médico ou o profissional está envolvido, está ajudando. Você é um chefe, tem um funcionário, como que ele está agindo? Ah, você é um subordinado, tem uma equipe, aí você trabalha muito com uma pessoa. Essa pessoa está mais te ajudando, está mais atrapalhando.
Analisa. Olha, pense, olha de fora, assim, quase. Tente olhar a situação como um todo. Mas tem uma outra pessoa que está atrapalhando. E se não tem, você fala assim pra mim, nossa, eu trabalho sozinho. Então, me desculpa, você tá se sabotando. Porque você fica pensando, 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 pensando. E você não, não toma ações que são difíceis, tá? Porque o 5 de paus pode me falar de coisas que você tem que fazer que são complicadas, que são... Mas que você tem que ir lá e desmembrar. Você tem que ir lá e tentar desfazer o nó. Mas aí talvez você fique muito na etapa de ficar pensando muito sobre isso, planejando muito sobre isso. Analisando, super analisando, sabe? Então aqui tem uma energia muito de você ter que desenrolar, desatar esse nó, se você, digamos que é uma situação sozinho, tá? Então, gente, mensagem. Você precisa aqui aceitar que o conflito é necessário para resolver. E aí esse conflito pode ser conflito consigo mesmo, né? Se você tiver coisas aí para resolver consigo, superar algum tipo de comportamento muito talvez cuidadoso, excessivamente vigilante ou coisa assim, sabe? Que aí eu tô chamando aqui de autossabotagem, né? Aquela coisa de, eu planejo, não faço, ou tenho receio, não acredito no meu potencial, ou coisas assim. Aí você precisa resolver isso, e em busca de ajuda de alguma forma também pode ser, mas aí aquela questão do conflito é que você vai ter dificuldades com isso, mas são dificuldades positivas. Aqui o 5 de paus está no positivo, falando que você precisa batalhar de frente, pegar, olhar para o problema e falar, não, isso aqui eu vou resolver. E aí, se é uma pessoa que está sabotando, uma pessoa que está dificultando, uma pessoa que você consegue identificar que é alguém, você precisa colocar um limite na situação, gente. E esse limite vai, muitas vezes, trazer conflito, e é um conflito saudável que precisa, que não dá pra... Que assim, gente, conflito faz parte da vida. Se você não estiver disposto ou disposta a ter conflitos, o que vai acontecer é que você vai se desgastar muito. Talvez muito mais do que se você tivesse vivido o conflito, se você tivesse se imposto a se posicionar, a falar não, a dizer que sabe? A agir. E aqui, gente, eu não tô falando pra você bater na pessoa, eu não tô falando pra você discutir, bater boca. Aqui é só uma questão de se posicionar. Coloque limites. E se é ambiente de trabalho, seja esperto. Seja esperta. Faça de uma forma que a pessoa note que você não está aceitando aquilo, né? Você não vai aceitar aquilo, mas também não se exponha de forma a poder prejudicar o seu trabalho, né? Se você não é um chefe, se você não é uma pessoa... Você tá numa posição que pode perder o seu emprego, você tem que fazer isso com cuidado, mas você tem que fazer. Então, por exemplo, eu tenho um colega de trabalho que fica ali, não trabalha, não faz, e eu tenho que fazer tudo, ainda eu tenho que fazer o meu trabalho e ainda tenho que corrigir o trabalho dele. E aí eu vejo que essa pessoa fica tentando me prejudicar. Gente, você precisa colocar um limite de alguma forma. E aí isso vai gerar conflito, porque essa pessoa não vai gostar. Então aqui não tá falando você vai gerar o conflito, mas o que eu tô falando é o seu posicionamento de se afirmar e não deixar o outro atrapalhar o que você tá fazendo, vai trazer um conflito que é positivo. Porque a pessoa vai saber que ela não pode ficar fazendo o que ela quiser. Não é festa do caqui, sabe? Então é basicamente isso aqui, gente. Essa é a mensagem. Então tomem cuidado, porque essa situação aqui é mais delicada, porque tem uma pessoa, na maior parte dos casos, mas que você precisa se posicionar. E esse posicionamento traz conflitos que são positivos, porque eles precisam fazer. Esse conflito vai trazer a manutenção de uma situação que vai te deixar em evidência, e eu digo de evidência de um jeito bom, vai te fortalecer. Só que não faça isso de forma assim, sem se planejar um pouco, tá? Sem ter cuidado. Ninguém tá falando aqui pra, como eu falei, criar briga do nada. É só pra você estabelecer limites e colocar outra pessoa no lugar dela, tá bom? É isso. Se você gostou, né, desse vídeo,
Por favor, dê o like, compartilhe, se inscreva no canal, isso me ajuda muito, tá, gente? E então, por favor, de coração, essa é uma atitude pequena que eu peço, porque a diferença que faz pra mim aqui, essa é a forma de eu saber, do YouTube também saber que eu estou contribuindo, eu estou ajudando, estou criando um conteúdo bom. Então, se você puder fazer isso, de compartilhar, de se inscrever, de salvar o vídeo, dar um comentário pra mim, interagir, isso me ajuda. E aí eu agradeço muito por você estar aqui e por qualquer uma dessas atitudes que você fizer, tá bom? É isso, muito obrigada pela sua presença. Tchau!